Oi gente, aqui é a Andresa e a Larissa do Vida em Pixels. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas entrevistas para os processos seletivos da Disney. A gente já participou de 4 entrevistas e 3 programas e a gente foi aprovado em todos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso para vocês. Vamos lá? Bom, como a gente falou, a gente já fez 4 processos seletivos para poder trabalhar na Disney. Nós fomos aprovados em todos. Entretanto, no nosso primeiro processo seletivo foi o International College Program em 2012 e 2013. E nessa época, as faculdades públicas estavam em greve. E aí os vistos não estavam sendo aprovados. E aí a gente não conseguiu ir. O segundo processo seletivo que a gente participou foi para ir no International College Program de 13 e 14, que foi o primeiro programa que a gente fez da Disney. Para poder participar do International College Program, você tem que, por intermédio da STB, fazer um pré-cadastro no site. E eles vão te chamar para palestra para poder trabalhar na Disney. A STB é uma empresa de intercâmbio que intermedia a Disney para nós. E aí, você tem que entrar no site, fazer uma inscrição e eles vão te mandar as datas da palestra. Bom, assim que você receber esse e-mail, você vai para a primeira palestra. A primeira palestra é feita pela STB. E aí nessa palestra eles vão dar uns horários para poder fazer entrevista nos próximos dias. Essa primeira entrevista também é feita com a STB e a gente acredita que essa primeira entrevista é com certeza para saber se você tem um perfil da Disney e se você é fluente em inglês, como é que é você falando inglês. E essa primeira entrevista, ela, com os recrutadores da STB, ela tem as perguntas mais comuns assim dos programas. Que é porque você quer trabalhar na Disney, o que você acha que a Disney vai melhorar na sua vida, tem que relacionar o curso que você está fazendo na faculdade com o trabalho da Disney. Quais roles você quer fazer, quais são as suas primeiras opções. E também eles te entregam para você um papelzinho antes da entrevista que você tem que marcar quais são as opções de roles que você quer na ordem de preferência. Aí, eles te perguntam, a sua primeira role, eles vão te perguntar por que você escolheu aquela como primeira. E também, de um amigo meu que fez esse ano, eles perguntaram pra ele por que ele escolheu certa role como última opção. Então você tem que explicar. Por exemplo, você colocou como última opção salva-vidas, lifesaver. Por que você colocou como última? Porque eu não sei nadar. Você tem que, mesmo se sua última opção não for uma coisa que você não sabe nadar, você tem que mostrar pra eles que por mais que aquilo é sua opção, sua última opção, você tá disposto a fazer. Porque você tem que ser uma pessoa flexível. E aí, por exemplo, quando eu fiz o meu ICP, as minhas primeiras 3 opções eram Merchandise, Character Attendant e Quick Service. E aí perguntaram, por que a sua primeira opção é Merchandise? E aí eu falei, porque o meu pai tem uma loja, então eu acho que eu teria facilidade para essa role. Uma coisa boa é você estudar bastante o que cada role faz antes de escolher, para você saber relacionar aquilo com alguma coisa da sua vida. Sempre importante, antes de uma entrevista, você estudar sobre a empresa. Então a gente, antes das entrevistas da Disney, a gente leu um livro, a gente assistiu filmes, a gente entendeu bastante sobre a Disney como empresa. E isso a gente aprendeu porque a gente fez um coaching no nosso primeiro programa. Como foi a primeira vez que a gente estava fazendo entrevista em inglês, a gente queria se preparar melhor. Então a gente fez esse coaching para poder ajudar a gente. E ele deu algumas dicas importantes. Essa era uma delas, que é você mostrar que você tem aquele perfil da empresa. Falar quais razões que você tem que fazem você ter o perfil da empresa. Quais experiências, quais qualidades. Bom, na nossa época as entrevistas eram feitas em duplas ou trios. A gente fez as entrevistas juntas. Bom, e aí você é aprovado na primeira entrevista, eles te chamam para a segunda palestra. A segunda palestra é feita com os recrutadores da Disney mesmo. E nessa palestra eles vão dar de novo os horários para a entrevista nos próximos dias. E aí depois da palestra, depois que você recebe a senha, você vai para a segunda entrevista com os recrutadores da Disney. E a segunda entrevista, eles estão querendo saber mais se você tem aquele perfil da Disney. E uma coisa importante para todas as entrevistas, qualquer processo seletivo da Disney, é o Disney Look. E você tem que ir na entrevista com esse Disney Look preparado, porque as pessoas vão estar lá te vendo. Então se você tiver alguma tatuagem, você tem que esconder a tatuagem. Se você tiver algum piercing, você tem que tirar o piercing. Tudo isso você tem que se preocupar também na hora das entrevistas.
Então, por exemplo, se você tem piercing, você tem que tirar, vai só com um brinco, você tem que preocupar com a sua roupa, você tem que uma roupa profissional, não pode usar muita maquiagem, eles também vão olhar o cabelo. Se o seu cabelo tiver tipo o meu assim, eles vão falar, você está disposto a pintar o cabelo para poder ir? Cabelo de duas cores. Cabelo de duas cores, seu cabelo tem que ter só uma cor. E aí é importante, principalmente que a gente não sabe muito bem do Disney Look para os homens, pesquisa sobre o Disney Look antes de fazer as entrevistas. Você tem que estar no Disney Look para poder fazer a entrevista. Isso. E outra coisa também que é importante, que a gente aprendeu com o coaching, é que nas entrevistas eles podem pedir para você trazer algum defeito. Igual a primeira entrevista que a gente fez da Disney, com a STB, eles deram um papelzinho com alguns defeitos mais comuns e falaram para você apontar qual desses que você tinha. E aí eu coloquei lá que um dos meus defeitos era ser tímida, shy. Aí, quando você apontar um dos seus defeitos, logo depois você tem que falar como você está trabalhando para melhorar aquilo. Então eu falei que eu era tímida, mas eu estava começando a dar umas aulas de inglês na época, então eu falei, eu estou começando a dar aula de inglês, o que está me ajudando muito a melhorar essa timidez. E a outra coisa que eu coloquei também é que eu era desorganizada. E aí logo depois eu falei, eu sou desorganizada, mas na época, como o meu quarto era junto com o da minha irmã, eu falei que a gente sempre trabalhava com isso, eu tentava ser menos organizada, porque eu sei que tem outras pessoas comigo. E aí a gente já vai pro caso de estando lá na Disney, você vai estar morando com outras pessoas. Então, ser desorganizada pode não ser uma coisa boa, mas aí você fala que você está melhorando nisso. E que você vai se dar bem com outras pessoas por causa disso. Muito importante. Também um assunto que às vezes eles trazem na entrevista você está disposto a morar com pessoas de várias culturas diferentes? Então vocês têm que responder para eles mostrando que você estaria disposto a morar com pessoas de diferentes culturas. Igual a gente teve uma roommate mexicana. Então você pode ter uma roommate um roommate de qualquer lugar do mundo. Bom, então é isso. As dicas para o ICP seja você mesmo. Mas mostra para eles que você está pronta para esse emprego, que você tem o perfil da empresa. É difícil, mas tenta não ficar muito nervoso para poder não atrapalhar vocês. E sempre dá uma estudada nas perguntas que poderiam cair. A gente vai colocar aqui embaixo algumas perguntas frequentes. Dá uma estudada, pensa em como você responderia para poder você chegar lá preparada. Bom, o nosso segundo programa foi o International Park Greeter e a gente fez em 2015. O processo seletivo para esse programa é um pouquinho diferente. Para o programa do Park Greeter, você já não vai mais usar a STB. O programa de Park Greeter você vai fazer direto no site da Disney, que é o Disney Careers. E aí você aplica nesse programa e aí eles vão te enviar um e-mail confirmando e é um pouco diferente as entrevistas, porque elas não são mais pessoalmente. As entrevistas do Park Greeter são feitas por um programa da Disney que é mais ou menos um Skype. E eles vão te dar um número de telefone, você vai ligar para esse número, então o áudio vai ser pelo telefone e o vídeo você vai estar fazendo no computador. Então, ao mesmo tempo que você está falando com a pessoa no telefone, você vai estar vendo a pessoa no computador e ela te vendo. Então, primeiro passo, fez a application no site da Disney, depois você vai fazer a entrevista, que é por áudio e vídeo. A entrevista do Park Greeter é um pouco diferente. Você vai ter que relacionar um pouco do seu ICP com o Park Greeter agora. Como a gente falou, é sempre importante saber sobre a role. E outra coisa que é importante também no Park Greeter, você tem que falar para eles por que você, mesmo você já tendo feito um programa da Disney, o que um outro programa da Disney vai agregar para você. Isso é no Park Greeter ou no Guest Relations, qualquer outro programa da Disney, você vai ter que responder essa pergunta. Então, eles vão fazer mais ou menos as mesmas perguntas. Por que você quer esse programa? O que isso vai trazer para sua carreira? O que isso vai mudar para você? Como é que foi o seu ICP? Por que você quer fazer outro programa da Disney? O nosso terceiro programa foi o Guest Relations. A gente acabou de voltar do Guest Relations, a gente fez 2017 e 2018. O processo seletivo do Guest Relations é um pouquinho mais sério. É um processo seletivo que você tem que mostrar mais profissionalismo, porque você tem que estar mais maduro para poder fazer o Guest Relations. O trabalho do Guest Relations é mais sério do que os outros, porque você vai estar lidando e conversando, lidando com problemas das pessoas e resolvendo os problemas delas. Então, sempre a dica é, pesquisa sobre o Guest Relations. Na nossa entrevista eles perguntaram, o que um Guest Relations faz? E aí perguntou como é que foram os nossos outros programas. Por exemplo, me fala uma situação do seu outro programa que te faz acreditar que você lidou bem com essa situação. Como é que você resolveu essa situação?
que é isso que você vai fazer no Guest Relations. Os guests vão falar dos problemas, você vai resolver os problemas. Claro que não é só isso, tem muito mais, mas essa é uma das funções principais. E aí, por que você fez 2 programas e quer fazer outro programa da Disney? E é importante lembrar que o Guest Relations tem duração de 1 ano. Então você pode falar, eu quero outro programa, porque o Guest Relations, pela duração, a minha experiência vai ser muito maior. Você pode relacionar o Guest Relations com o trabalho que você vai fazer. O trabalho do futuro, que eu estudei, tem muito a ver com relação com o cliente. O Guest Relations é totalmente isso. Isso é muito importante ressaltar na sua entrevista. A gente vai fazer um vídeo especificamente sobre o Guest Relations depois, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre essa role tão incrível. E vale ressaltar que o programa do Guest Relations mudou um pouco esse ano, não foi o mesmo do nosso, então a gente ainda não tem tanta certeza de como é, mas o processo seletivo foi o mesmo. Bom, o que esses programas ajudam na sua vida aqui quando você volta para casa? As entrevistas que eu participei, os empregos que eu tentei depois que eu voltei, eu consegui, e eu sei que foi por causa da Disney, porque todo mundo olha o meu currículo e fala: ah, você trabalhou na Disney? Como é que foi isso? E quer saber um pouco mais. Então eu sempre tenho aquele foco, um pouquinho aquele foco na Disney, querendo saber como é que foi a sua experiência. Bom, além de todas as pessoas que você vai conhecer, todas as pessoas incríveis que a gente conheceu, que a gente vai levar pra vida toda, amigos que a gente vai levar pra vida toda, gente que a gente conheceu, é muito divertido. É muito bom e, além de tudo, ajudar bastante na sua vida profissional, ajuda bastante na vida pessoal. Por exemplo, como eu falei que eu era uma pessoa tímida, eu até fiquei um pouquinho na dúvida, será que eu consigo fazer o Guest Relations? E acabou que foi incrível, me ajudou bastante. Eu sou uma pessoa mais comunicativa, me ajudou nos próximos trabalhos, que eu sei que eu consigo fazer certas coisas. Então você melhora pessoalmente também. E não só o Guest Relations, qualquer outro programa da Disney ajudou nesse aspecto, com certeza. Sim. Bom, as dicas para as entrevistas no geral que a gente deixa aqui pra vocês é: seja você mesmo, mostra pra eles que você tem o perfil da Disney, confia que você pode e estuda um pouquinho sobre a role, saiba sobre a Disney, saiba o que você tá falando, saiba da posição que você aplicou. Estuda bastante sobre a role. Se você está fazendo ICP, estuda bastante sobre o que você quer fazer. No Park Reader, estuda bastante. E mostre quem você vê as perguntas mais frequentes, pensa nas respostas que você daria para... Por exemplo, apareceu uma pergunta que você nunca tinha pensado antes, para você não ficar nervoso naquele momento. É bom saber o que vai acontecer na entrevista para você se preparar. E também não tem problema se na entrevista você for pedir 1 minuto para pensar. Deixa eu pensar só por 1 minuto. Isso não tem problema. Então não fica nervoso e sorria bastante, mostra pra eles que você tá feliz com aquela entrevista. Não esquece do Disney Look. E é isso aí, arrasa. Se você quiser saber um pouquinho mais do ICP e do Park Reader, a gente tem outros vídeos sobre isso, então vocês podem olhar. A gente vai deixar os links aqui embaixo. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários também que a gente responde. E não esqueça de dar o seu like no nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se você não assinou o canal, por favor, assinem para não perder os próximos vídeos. Até mais!